Boker Tov, Shalom Haverim, bom dia para todos, paz meus amigos, eu quero abençoar a sua casa, a sua família, toda a sua parentela em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Eu aqui nesse momento aqui, fazer uma adendo aqui sobre a minha postura dentro das escrituras, o que eu tenho abordado em algumas lives, dentro do conceito escriturístico. Que acontece? Quando a gente passa a estudar as escrituras dentro do contexto dela, tá? Não estou falando de ficar conjecturando o texto, agora há pouco uma pessoa enviou num grupo aqui, eu estou num grupo de grego, a pessoa enviou um vídeo no YouTube de um pastor aí, não vou falar o nome dele não por ética, mas ele é mais do que um coach, do que um pastor, tá? E ele fazendo uma abordagem sobre a carta aos Romanos, mas tudo infundado, e o abençoado compartilhou, ele escreveu em cima assim, cuidado para não sei o que, não perder a salvação e a salvação de sua casa. Aí eu comecei a assistir o vídeo para ver de que se tratava, nem terminei de ver, porque não achei nada coerente, nada escriturístico. E lá ele, sendo coach, ele acaba fazendo uma boa introdução do livro, mas ele vai usar uma fala lá que aquilo, para mim, não tem coerência com quem usa as escrituras exegeticamente, não. Deixar um versículo, ele parou no versículo e falou, não, você vai ficar só nesse versículo, imaginar só esse versículo. Não é assim que você faz o estudo da Bíblia, não é assim que você faz uma exegese, não é assim que você faz um estudo sistemático da Bíblia. Você para no versículo e deixa o resto de lado. Não, isso não é coerente. Tá? Isso não é coerente, isso é um erro exegético, hermenêutico, tá? Então não tem coerência. E eu vi que a abordagem dele não tem nada a ver. É mais que conjectura do que mesmo o aprofundamento das escrituras, tá? E infelizmente as pessoas não entendem que as cartas de Shaul, de Paulo, Romanos, Gálatas, Efésios, Coríntios, todas elas são para corrigir erros doutrinários entre judeus e gentios. Todas as vezes que nas suas cartas Shaul vai tratar sobre lei, mandamento, ele não está falando contra, ele está apenas, a maioria delas, tá, gente? Ele vai tratar sobre circuncisão, presta atenção, por isso você tem que ler todo o contexto. É quando os judeus que estão dentro da congregação querem obrigar gentios a se circuncidarem, só isso, não tem mais nada. Não tem negócio de deixar de praticar festa, não tem negócio de deixar de comer comida kasher, que são comidas proibidas, aquilo que a Torá não permite, a Torá coloca como uma regra para não comer certo tipo de comida. Então ele não está tratando de nada disso. Mas a carta dos Colossenses ele fala para não julgar pelo dia de lua nova, pelo dia de sábado, pelos dias de festa. Isso é gentil julgando judeu porque guarda, gente. Presta atenção, lê o texto todo, lê o fundamento da carta. Entendeu? Ele não está tratando aquilo ali que judeu estava obrigando o gentil a fazer aquilo. Era o gentil julgando o judeu porque fazia aquilo. Aí ele vai usar lá, em outra passagem, falando sobre que aquele que come não julga o que não come, o que não come para o Senhor não come, o que come para o Senhor come. E tudo dá graça. Então ele tá tratando dessas coisas, mais que esteja tratando sobre coisas alimentares, mas ele não está tirando a cultura, ele não está tirando o costume, ele não está deixando de ser judeu, ele não está deixando de praticar judaísmo, nada dele, nunca deixou, nunca deixou. Mas quando ele converteu, quando ele aceitou Yeshua, ele mudou. Não mudou não. Ele apenas foi ser aquele que ia levar o judaísmo para os gentios, aos ensinos de Yeshua para os gentios, só isso. E aí ele vai mostrar que os gentios, eles têm sim liberdade, se eles quiserem celebrar, mas não serem julgados porque estão celebrando.
Então tem que tomar cuidado, então tem que voltar. Aí o que acontece? Então tá. Aí, beleza, fechando aqui o parênteses desse coach aí, né? O pastor não tem nada, é um coach, tá? E eu não sei, hoje em dia o povo gosta tanto de coach, né? Hoje tem mais coach na igreja que pregador, infelizmente. Então o que acontece? Então nós temos que voltar, gente, para as raízes, tá? Então, quando eu passei a pesquisar as escrituras, não é ir lá no YouTube, claro que o YouTube está cheio de informação, só que no YouTube você tem que peneirar. Porque quando você faz uma pesquisa no YouTube, ou seja, qualquer aplicativo, rede social que você faz uma pesquisa, o aplicativo, ele automaticamente, ele viu que você visualizou aquilo, ele vai colocar então uma demanda só sobre aquele assunto. Então você vai ter pessoas falando coisas coerentes e pessoas falando fábulas, inventando, invencionices, conjecturas. Então você tem que, no YouTube e no Google, você tem que saber peneirar. Então quando você não tem assim, o que você faz? Então você vai comprar livros para poder ler, para você tirar suas conclusões, mas tudo com fundamento escriturístico, né? Então, nesse período meu de caminhada, né, que já tem aí uns, se não me foge a memória, uns 10 anos mais ou menos, né, por aí, uns 10 a 12 anos que eu ingressei no mundo da pesquisa, no mundo teológico, né, comecei, claro, no mundo teológico, mas eu não parei ali. Então as pessoas fazem um curso de teologia, mas ele faz um curso de teologia para ser um obreiro, ele não faz um curso de teologia para ser um teólogo. Ele não pesquisa mais, depois que ele pega o diploma ele não pesquisa mais, ele não continua seus estudos. Então isso não é ser um teólogo. Então infelizmente, né, isso acontece, tá? Mas o que acontece? Então eu resolvi, então senti a necessidade de continuar as minhas pesquisas, então de estudar as escrituras, e aí eu fui vendo que eu precisava, e aí eu fui descobrindo, né, fui descobrindo que a gente precisa voltar para as raízes bíblicas, porque muitas coisas que nós aprendemos, elas não são bíblicas, elas são costumes denominacionais, tá? Muitas teorias teológicas são teorias teológicas infundadas e de cunho doutrinário denominacional, tá? Regimento de fé denominacional, não tem nada a ver com escritura. Por quê? Porque a escritura ela tem doutrina, mas cada um vai fazer a sua interpretação. Então se a gente não for para as raízes das escrituras, a gente perde e fica preso a conceitos teológicos já pré-estabelecidos que não tem nada a ver. Uma delas que eu estou riscando, ainda tem um pouquinho ainda às vezes dou um pouquinho de choque, mas o dispensacionalismo. O dispensacionalismo, o que o dispensacionalismo fez? Ele criou a única dispensação que eu acredito, gente, a dispensação da ação do Eterno, na sua Kenumê, na manifestação do Mashiach, e na manifestação como Arua Kodesh, o Espírito Santo. Então a única dispensação que eu acredito escrituristicamente é a dispensação da manifestação do Eterno, tá? Que ele se manifestou na primeira aliança. Você vê a ação dele como o Todo-Poderoso, né? Que vamos falar Deus, como Deus Todo-Poderoso. Depois ele se manifesta como Yeshua, né? Como Yeshua, o Filho do Homem. E agora ele age através da sua congregação, do seu povo, da sua Querrilá, como o Espírito Santo. É o mesmo Deus. Então eu acredito nessas 3 dispensações. Lembra? Então aquela dispensação, lei, patriarcal, inocência, governo humano, isso aí para mim, essa aí para mim já era. Isso aí para mim não tem mais fundamento. Por quê? Porque através dessa dispensação, o que se criou? A doutrina da substituição. Que isso não é bíblico. Que doutrina é essa? Todo mundo já sabe. Aí vai pegar um texto mal traduzido lá de Lucas, de que a lei e os profetas duraram até João, a graça e a misericórdia vieram por Jesus Cristo. Aí o que fizeram? Que acabou a lei, agora é graça. Isso é mentira, isso não é bíblico.
A graça sempre existiu, tá? O que o tradutor, o que o grego fez? O Novo Testamento, gente, o grego foi a língua de composição para evangelizar. Mas a língua oficial do Novo Testamento é o aramaico e o hebraico. Não tem como mudar isso, isso é histórico. Isso é histórico, tá? Então isso já foi provado historicamente, academicamente isso já está provado. Aí a gente tem só o texto grego, mas de onde que o texto grego veio? Ele pegou a influência da Septuaginta, que é a tradução grega dos 70 do Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento, que é a primeira aliança. E lá a palavra igreja, que aparece ali em Mateus 16, 18, 18, 16, não foge a memória, que Jesus falou, esta é a minha igreja, a mesma palavra ali, eclésia, é a mesma que está lá no Antigo Testamento, de carral, que é rilá, quando o Senhor chama de congregação. Então, quando Yeshua falou, esta é a minha igreja, estava dizendo, essa é a minha carral, a minha querrilá, a minha congregação. Então, é isso. Aí, só que acontece? Quando eu traduzir lá a lei e os profetas duraram até. Não é duraram. A palavra ali não é duraram. A palavra ali é profetizaram, anunciaram. Deixou de ter profeta? Não tem. Se você ler o Novo Testamento, está cheio de profeta. Tá? Cheio de profeta. Então não durou. A lei durou. Não. Elas apontaram para o Mashiach. Eu quero fazer um vídeo aqui, vou traduzir o grego, vou traduzir o aramaico, aí você vai tirar suas conclusões, tá? Para você ver se o português foi coerente ou não. Não estou dizendo que a língua portuguesa está errada, viu, gente? Conversando com a minha esposa, eu falo assim, então a Bíblia está errada. Eu falei, não, tá vendo? Podem as pessoas dizer, a Bíblia não está errada, o que está errado é a tradução. São os tradutores que não entenderam a palavra, que fizeram uma adaptação. Só que acontece, muitas adaptações feitas no português foi adaptações doutrinárias, foi para colocar uma doutrina que não existe, que é a doutrina da substituição. Que doutrina é essa? Que a igreja tomou o lugar de Israel. Isso é mentira, isso não está na Bíblia, não tem no Antigo Testamento, não tem no Novo Testamento. Ah, mas a igreja é a noiva. Gente, o Antigo Testamento é que explica o Novo Testamento, não é o Novo Testamento que explica o Antigo Testamento. Por isso que ali os profetas apontaram para o Mashiach, apontaram para Cristo. É por isso, entendeu? Então tem que ter coerência, tem que entender o texto. Então aí quando eu comecei a estudar hebraico, aramaico, grego, aí eu descobri. Por quê? Porque aí quando você vai para a língua, você começa a descobrir a cultura também. Aí a cultura te deixa tudo mais inteligível, fica mais claro, a coisa fica mais clara. Então você passa a ter o fundamento certo para a coisa. Entendeu? Então o que acontece? Então, mediante a isso, eu fui fazendo as minhas pesquisas, fui entendendo o texto bíblico, tá? Aí só que muitas pessoas não aceitam, tem aversão a isso, não posso fazer nada, gente. Então o que acontece? Eu passei então a pesquisar, igual eu falei com vocês, fui para a internet, então peneirei, tive dificuldade, mas aí o que eu fiz? Eu passei então a procurar materiais que falam sobre. Aí o que acontece? Aí o primeiro livro que eu vou mostrar aqui, ó, foi esse aqui, ó. Esse aqui todo curso teológico vai indicar a patrística, só que as pessoas ouvem falar do livro, mas não compram o livro para ler. Por quê? Porque no curso teológico vai ser citado o livro, Eusébio de Cesareia, na sua história eclesiástica, que não sei o quê. Só que ele vai citar partes que convém, gente. Agora, quando você pega o livro e vai ler o livro, aí você vai entender quando foi que a igreja passou a ser dominada pelos gentios. Quando foi? Aí quando você lê lá, que na igreja de Antioquia os discípulos foram, lá em Atos, que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. A palavra que está ali, gente, cristãos, foi transliterada do aramaico. A palavra lá que está no grego é cristianos. E cristianos não é grego, é latim, só que ela foi tirada da raiz aramaica, que quer dizer nazarenos. Ou seja, os discípulos de Jesus eram conhecidos como nazarenos. E no século I, está aqui, ó. Isso aqui, eu li, está aqui, ó. Não é se eu ouvi falar, não. Eu li o livro todinho, está aqui, ó. Vai mostrar aqui em que século, quando foi que os gentios se tornaram a maior parte dentro da igreja. O que os gentios começaram a fazer? Colocar os judeus de lado, que eram os primeiros dirigentes das congregações messiânicas eram judeus.
Aí os gentios começaram a chegar, a ser maioria, porque os apóstolos, os discípulos, os sucessores dos apóstolos começaram a morrer. E aí, como os gentios já tinham participação no conhecimento, o que os gentios fizeram? Começaram a colocar os judeus de lado. Aí começou a não ser mais eleito judeu para ser o roxo da congregação, o cabeça da congregação, vou dizer assim para você entender, o pastor da congregação. Então tá nesse livro aqui. Quando tudo começou a se romper, aí você vai ler a história, e quando você lê a história da Reforma Protestante, aí você lê a história da Reforma, aí você só lê a parte boa, né? Que Martinho Lutero foi lá e escreveu as 95 teses contra a Igreja Católica, fixou lá na Igreja de Gutenberg, não sei o que, na Alemanha. Aí depois pegaram ele, os amigos dele da faculdade levou ele para o mato, esconderam ele. Aí ele foi fazer a tradução para o alemão, para que pudesse então o povo comum ter a Bíblia nas mãos. Sim, muito bem. Mas e a parte que Martinho Lutero, ele vai mandar matar judeu? Martinho Lutero vai fazer isso. Calvino vai fazer isso. Muitos que a gente chama de reformadores, eles vão ter aversão ao judaísmo. Martinho Lutero vai escrever uma carta, gente, que ele vai dizer na carta que todo aquele que fosse cristão, no contexto dele, que fosse pego conversando com um judeu, ele seria excomungado da igreja, seus bens seriam confiscados, não era para aceitar judeu na congregação. Ele diz que a partir daquele momento não teria mais práticas judaicas dentro da igreja. Seria tirado os cânticos judaicos, seria tirado as festas judaicas, celebrações judaicas, os textos não seriam mais lidos em hebraico, mas sim no alemão. Então Martin Lutero, ele fez isso, ele praticou um antissemitismo. João Calvino da mesma forma. João Calvino vai fazer a mesma coisa. João Calvino vai mandar queimar um judeu em praça pública, tá, gente? É os pais da igreja aí que você chama aí de reformadores. Ai, 120 anos da reforma protestante, ó, balela. Tudo farinha do mesmo saco. E outra coisa, se você não, eu vou te falar, porque eu recebi do professor Eli, foi meu professor lá no Edson Pisani, professor Eli Ramute. Ele me deu um livro falando sobre Martinho Lutero. Acabou. Quando eu li o livro, acabou. Aí li o livro, li Maquiavel, que é o livro que ele indicou, né? Deus abençoe a vida do professor Eli e a sua família, a sua casa. Então, você tem que ler. O que os outros falam pode ter fundamento, mas não tem fundamento total. Então você tem que ir no total, no bruto. Então aqui eu li esse livro aqui, descobri, então, tá? Aí teve uma pessoa que até me criticou aí, porque eu fiz um vídeo provando uma coisa dentro da Bíblia que a gente prega, mas não é verdade. Aí a pessoa, gosto da pessoa, tá? Gosto, sinto ele como um amigo. Agora você tem a versão de ser meu amigo, mas aí é problema dele. Ainda tenho ele como amigo, tenho ele no Facebook ainda, tá? Acompanho os vídeos dele, as fotos dele com a família. Não tenho problema algum. Mas ele me criticou, porque agora eu tô pensando só em livro e tal. Por quê? Porque eu mostrei dentro de livros, fiz uma live mostrando dentro de livros e dentro da escritura, no original, provando que aquilo não era verdade. Aí a pessoa foi e falou assim, ah, mas eu aprendi a vida toda, eu aprendi a vida toda, eu li na Bíblia, eu aprendi na Bíblia, tal. Ele não aprendeu na Bíblia, gente. Ele leu uma tradução mal feita e aquela doutrina foi colocada ali, e ele pegou aquilo e acha que aquilo é verdade absoluta. Aí quando chega alguém mostrando o fato mesmo, dentro do costume, da cultura e da língua, aí a pessoa tem resistência, tem dificuldade de aceitar. Aí ele falou que eu agora só estou preocupado com o livro, que é para eu tomar cuidado, que não sei o quê. Gente, esse tipo de pessoa que tem esse pensamento, gente, a pessoa tem medo de encontrar a verdade. É o que Yeshua falou. Conhecereis a verdade ela vos libertará, tá? Então, beleza. Aí, beleza, eu vou mostrar aqui uns livros aqui, fora de ordem, não fiz uma ordem para mostrar o tipo de material que eu adquiri, tem outros mais, mas os mais relevantes eu trouxe aqui. Doutrinas que nós temos dentro da igreja, vamos colocar assim, da igreja evangélica protestante. A gente chama de protesta, hoje não protesta contra mais nada, tá? A gente pode riscar isso, vamos chamar de povo gospel, que é o que fala nos Estados Unidos, dos gospel, né? Hoje a gente tem que falar isso aqui, nem evangélico, nem protestante, porque não protesta contra mais nada, aceitou tudo. Então você pode riscar essa palavra protestante no nosso meio, tá? Esse aqui, ó, de Darré. De Darré é um tratado, isso aqui é conhecido como livro apócrifo, tá, gente? Livro apócrifo de Darré. Só que as doutrinas dos protestantes e dos evangélicos é tirado daqui, tá? A maioria daqui, ó. Não, pastor, é daqui, tá?
Quero ver quem prova o contrário. Lê isso aqui, prova. É no grego, só que acontece, ele é no grego, mas ele, você que não sabe ler o grego, ele tem o grego, mas ele tem a tradução também em português. Tá? Tem o grego, se você não conhece grego, ele tem a tradução. Mas eu prefiro pegar o grego, porque se tiver alguma tradução aqui que foi forçada, então conhecendo o grego eu já posso ir no dicionário e saber se aquela palavra está certa mesmo, se o tradutor fez corretamente. Então por isso que é bom conhecer a língua. É por isso que é bom estudar as línguas. Grego, aramaico, hebraico. Tá? Então, por isso que é importante conhecer as línguas. Aí, a maioria das nossas doutrinas protestantes foi tirada daqui, um livro apócrifo, tá? Aí pega alguns textos bíblicos para dar fundamento àquilo que está falando, que às vezes fora da cultura não tem sentido nenhum, então que de dar rei. Esse aqui, ó, esse aqui é bom. Esse aqui é do professor Leonardo Andrade, tá? Eu conheci ele pelo YouTube, eu tenho contato com ele, tenho o WhatsApp dele. Ele lançou esse livro, Manual de Cultura Costumeira. Ele, gente, ele é assembleano, tá? Claro que hoje ele não está mais na Assembleia de Deus da Convenção da CJDB, porque chutaram ele para fora. Porque ele é um teólogo, tá? Mas ele não perdeu assim, ele não largou de lado as doutrinas, porque ele trabalha, ele é acadêmico, ele acho que está fazendo agora um PhD, não sei, estudioso das escrituras, ele tem debates teológicos no YouTube. Leonardo Andrade, se quiser achar o canal dele lá, você vai gostar. Então ele trabalha com fundamento bíblico e cultura. Ele estuda sobre cultura judaica, tá? Eu vou dizer de novo, ele é de raiz assembleana, hoje ele não está mais, não sei, porque ele falou o nome da igreja que ele está hoje, do pastor dele, e o nome da igreja que ele deu não tem nada a ver com a Assembleia dele, mas ele é assembleano de raiz, tá? É porque ele foi posto para fora, acho que por causa do ramo teológico dele, tá? Eu acho. Esse é um achismo meu, não perguntei para ele não. Depois ele me corrigir se alguém passar o meu vídeo para ele. Então, Manual de Cultura, Costumes e Tradições dos Tempos Bíblicos. Muito bom também, para você que é pregador, pega isso aqui, ó. Compra esse manual dele aqui, ó. Tem outros bons, tem outros bons. Mas esse aqui eu gostei demais, tá? Não só por ele ser um brasileiro, mas por ele ter fundamento. Eu li aqui, tudo bacana, conforme a cultura, legal demais. Então tem esse aqui, para entender a cultura da Bíblia, tá? E aí, beleza. Aí, agora que vai vir os de peso, tá? Assim, eu falei, tem mais, mas eu peguei os mais relevantes para o assunto. Ecos do Sinai. Ecos do Sinai. Isso aqui é um tratado rabínico, tá? Aqui ele vai tratar sobre sobre as parashot. Parashot, o que é parashot? Parashot é o plural de parashá, que significa porção, do Pentateuco. É uma explicação de alguns, não são todas as parashá, tá, gente? Algumas parashot do Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá aqui, ó, Ecos do Sinai. Ele vai explicar algumas coisas que são tratados rabínicos, tá? Esse aqui, ó, é por aqui que começa as coisas a ficar, ó, aqui, ó. Trazendo a igreja de volta às suas raízes bíblicas e judaicas. Trazendo a igreja de volta às suas raízes bíblicas e judaicas. Que é o que Martinho Lutero fez, tirou. Então agora tem gente preocupada em trazer de volta. Por quê? Porque entendeu a necessidade de a gente voltar para a raiz bíblica. Beleza. Aqui, ó. Judaísmo e messianismo. Por quê? Porque o povo da igreja, gente, o povo fala que os judeus vão ficar na grande tribulação. Isso é mentira. Vai ter judeu e gentil na grande tribulação. Vai ter gente de todas as nações, tá? Isso é mentira. Aí por quê? Porque diz que a igreja vai ser arrebatada e Israel vai ficar para trás. Isso é mentira. Porque os textos que Paulo escreveu para judeu e para gentil. Não foi só para gentil. Então tem que entender. Aí o que acontece? Ah, mas os judeus não reconhecem Jesus como Salvador. Os discípulos de Jesus eram o quê, gente? Era americano? Japonês? Inglês? Brasileiro? Não, era tudo judeu. Como é que judeu não aceita Jesus? Do primeiro século em diante, então o judaísmo e messianismo, por quê? Porque Jesus veio corrigir o erro da tradição judaica daquele tempo. Ele não veio tirar, ele veio corrigir. É a halahá, que chama no hebraico de halahá. O que é halahá? Explicar o texto, a tradição corretamente. É o que Jesus fazia. Jesus não falou assim, lá assim, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos. Ouviste o que foi dito aos antigos. Ele está falando de quê? Ele está falando da tradição judaica. Aí fala lá que um homem que largar a sua mulher, não sei o que. Aí o que Jesus vai falar? Jesus vai corrigir o erro fazendo o quê?
Eu vos digo, porém, que aquele que atentar com uma mulher com seus olhos para a cobiçar, em seu coração já cometeu adultério. Jesus está falando do mandamento do adultério. Entendeu? Ele está corrigindo apenas, ele não está tirando nada. Eu não estou vendo ele tirando nada aqui. Então, beleza, tá aí, ó. Judaísmo e messianismo. Os judeus messiânicos são judeus que acreditam em Yeshua como Salvador, em Jesus como Salvador. Beleza. Beleza. O que der aqui eu vou mostrar. O que não der fica para outra oportunidade. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Judaísmo e a Torá. Aí você pensa, esse cara é judeu. Ele é judeu sim, mas ele é judeu messiânico. Ele explica aqui nesse tratado dele aqui o messianismo de Jesus, tá? Como era a Torá, o que a Torá apontava para Jesus. Esse aqui, ó. Olha que coisa linda, esse aqui, ó. Origens judaicas do Novo Testamento. Origens judaicas do Novo Testamento. Julius Scott Jr. Aí, ó, bacana demais. Esse aqui, ó. Esse aqui, eu peguei esse aqui, gente, porque a gente celebra o Seder de Pessa todo mês. Não, pastor, a gente não celebra Seder de Pessa todo mês. Celebra o que Jesus fez lá em Lucas, Mateus, João, que a gente chama de ceia do Senhor, era o Seder de Pessa, era a ceia do Senhor. É ceia, tá certo. Mas é conhecido nos judaísmos como Seder de Pessa, ou jantar que antecedia ao Pessa, que é o que Paulo vai escrever aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Ele está falando do Seder de Pessa, tá? O jantar do Pessa. Aí eu comprei, entender o que era isso, eu comprei isso aqui, ó. Eu comprei isso aqui, ó. Esse aqui, ó. Leis, costumes e motivos do Seder do Pessa. Ó, Leor Gadol, aí, ó, vai falar só sobre a ceia, o Seder do Pessa, só sobre... Olha a grossura do livro para explicar um assunto tão pequeno. Por quê? Porque a coisa é complexa, não é como a gente pensa. Então aqui, ó, ele vai explicar. Então existem algumas halahot que você precisa entender para poder como celebrar da forma certa. Por exemplo, quando Paulo diz assim: e havendo dado graças, tá escrito que tipo de graça que foi dado. O que a gente faz? A gente pega o pão. Senhor, eu te apresento esse pão feito pela mão do homem, esse pão que foi feito na padaria. Senhor, abençoa este pão, que não sei o que parará. Não tem nada disso. Porque existe uma tradição desde os tempos antigos, desde quando o cativeiro babilônico, o povo judeu voltou do cativeiro, Esdras elaborou uma forma de dar ação de graças no momento do Seder do Pessa. É só ler, gente, pesquisar e ler. Então aqui vai explicar sobre o Seder do Pessa. Que deu graça. E como é que é isso? É o que todo judeu faz antes das refeições. Todo judeu faz isso, fazia. É o que Jesus fazia também antes das refeições. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamotz lechem min haaretz b'shem Adonai. Ou seja, abençoado és tu, Adonai, Rei do Universo, nosso Deus, que tira o pão da terra. Essa era a ação de graças que era dada pelo pão, que é o símbolo do Mashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Boré Prihagafen, abençoado sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que tira o fruto da videira. Por isso que em Lucas, Jesus vai dizer assim: não beberei de novo o fruto da vide, concordando com a ação de graças. Então aqui, ó, raízes judaicas, aí no cedo do Pessa, você vai ler aqui, você vai entender e que tipo de ação de graça que é dado até hoje. Os ortodoxos também dão a mesma. Claro que os ortodoxos, eles acrescentaram alguns costumes, algumas coisas, simbologias, mas os messiânicos não. Os messiânicos continuam fazendo da mesma forma que era feita no período de Yeshua, de Jesus, tá? Vou falar Yeshua só para você acostumar com o nome de Jesus, tá? Então é isso. Então, beleza. Aí, beleza. Aí, o que eu fiz? Aí eu comecei a estudar aramaico, né? Claro, comecei a estudar o aramaico. Então eu comprei a Peshita em aramaico. Tem um texto em aramaico. Aí eu comprei a Peshita em aramaico do Tzadok Ben Der. Aqui é só o Novo Testamento, tá? Só o Novo Testamento. É um trabalho acadêmico, onde ele vai trazer o texto aramaico. Ele vai trazer o texto aramaico, tá?
traz aqui o texto em aramaico. Gente, não é difícil aprender essas línguas não, tá, gente? Tem gente que acha que é difícil aprender aramaico, grego, hebraico, é fácil demais. É só dedicar. Eu sou meio relaxado para dedicar para isso, que eu não tenho, quase não tenho tempo, mas tem que dedicar bastante. Mas já estou dando umas arranhadinhas, tem dicionário e aí te ajuda demais, tá? Então você tem o texto em aramaico, mas você tem o traduzido para o português, tá? Feito por um judeu, tá? Então o Tzadok Ben-Der, ele é um acadêmico, ele traduziu o Novo Testamento todinho, ele traz comentários, tá? Você que gosta de comentário, aqui é o comentário que vale a pena, tá? Ah, mas o Champlin, o Big Bom, mas é comentário que tá fora, às vezes não usa cultura por causa das doutrinas pré-estabelecidas, tá? Então ele traz adendos aqui, comentários, tá? Ele traz. Aí o que ele fez? Ele traduziu, esse aqui eu não li, comecei a ler agora, só de começar eu já gostei. Ele traduziu a Peshitta, o Novo Testamento completo. Aqui é só os evangelhos. Aqui é só os evangelhos do aramaico. Aqui é o Novo Testamento completo de Mateus, Apocalipse, tá? Traduzido completo do aramaico. Gostei demais. Então você tem a tradução no aramaico que ele traz nota de rodapé, mostrando, provando nas notas de rodapé que o texto grego não é o texto original. Ele traz comparação dos textos, os códices que são usados, tem os códices que estão utilizados para as traduções gregas, se está concordando com a Peshitta, se quem veio primeiro foi a Peshitta aramaica, se foi o grego. Então você lê essa tradução dele aqui, ó, feita direto do aramaico, legal demais. Comecei a ler, já gostei. Li poucas páginas, que eu estou aqui no capítulo 8 de Mateus, Matitiarro, ou de Matai, no aramaico é Matai, no hebraico Matitiarro, no português Mateus. Aí, ó, então ele traduziu e traz fundamento acadêmico também. O bom é disso, do Tzadok, é isso que ele faz material, mas ele faz material academicamente. Então aqui ele prova, ele tem um livro, ele escreveu um livro sobre provando que a língua original do Novo Testamento é o aramaico. Ele escreveu um livro só para isso. Eu não comprei não, porque eu já tinha esse entendimento, acompanhei os vídeos dele, então eu não comprei o livro não. Mas se você quiser ter fundamento para provar, compre o livro dele, tá? Esse comentário aqui, ó, de David Stern. Comentário judaico do Novo Testamento de David Stern. Aquele que tem aquela Bíblia judaica. Tem até uma pessoa aí, gente, vendendo curso de hebraico. A pessoa bacana, os vídeos dela são bacanas. Eu acompanho os vídeos dela, porque eu gosto, ela traz muita coisa. Ela mora lá na terra, né, de Israel. Então ela traz algumas coisas bacanas. Eu gosto do vídeo dela, mas o que ela tá fazendo, não sei não. Não vou falar o nome não, mas tá. Mas o que acontece? Ela está vendendo, ela vende no site dela, no curso de hebraico dela, ela está vendendo a Bíblia judaico completa, do David Stern. E essa Bíblia você encontra ela no Brasil, eu tenho ela. Quer ver? Espera aí que eu vou pegar. Então ela traz a Bíblia judaica de David Stern. Só que acontece? Essa Bíblia judaica de David Stern aqui, ó. David Stern, ele é judeu, acadêmico, era, né? Bendito seja a memória dele, já faleceu, acho que ano passado. Ele já faleceu, o Senhor recolheu ele. Então ele também é um judeu acadêmico, então ele traduziu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Ele fez traduzido por um judeu. Só que acontece? Só que ele não falava português. Ele era natural de Israel, conhece a cultura, o hebraico, mas a tradução que ele fez foi inglesa. Aí tiraram do inglês e traduziram para o português, claro que mantendo o autor. Só que quando vai para o português, aí vem a tendenciosidade. E aí algumas coisas aqui acompanhou a tradução Almeida atualizada. Aí eu já não gostei.
tal, eu não conheço de inglês, não sei inglês, eu estou até começando a querer aprender inglês, não sei, estou tentando aprender um pouquinho no aplicativo, não tenho interesse de aprender não, mas só para tentar aprender um pouquinho só para arranhar. Mas aí foi tendenciosa para o português. Do inglês talvez tenha mais fundamento judaico do que no português, porque infelizmente fizeram para o português tendenciosamente acompanhando alguma tradução da língua Almeida Revista Atualizada. Aí para mim já, então ela no canal dela ela vende, mas aqui os nomes estão tudo no original, né? Os nomes dos personagens bíblicos, das regiões, tudo, os nomes estão tudo no original. Ela até fala, se você quiser aprender alguns nomes originais do hebraico, aí ela vende essa Bíblia, ela dá um brindezinho lá para você. Mas você encontra no Brasil, que eu comprei foi aqui, tá? Você não acha, pode ir em qualquer publicador, você de Belo Horizonte, aqui no Ouro Preto não tem, mas qualquer pessoa aí que foi no centro de Belo Horizonte, nessas lojas aí, El Shaddai, esqueci o nome da outra lá, esqueci o nome da outra lá, é forte também, CPAD, você vai achar toda a livraria bíblica aí em Belo Horizonte, você vai achar essa aqui bíblica, ó, judaico completa, tá? Mas, beleza. Ela vende no canal dela essa Bíblia, tá? Agora, esse comentário bíblico aqui do David Stern, quando o cara lá mandou o vídeo já até falei ali, ó, acho que já tá até respondendo ali no canal ali do grupo do WhatsApp ali, já deu um bip aqui, porque eu falei lá e mostrei e tal, mandei a foto dos livros e aquele cara lá é um coach, então não gostei não. Então uma pessoa lá, a gente tá no grupo pra isso, o grupo é pra isso, pra interagir. Então depois eu vou ver o que tá dando ali, que pauleira que tá dando, mas é isso aí, ó. Então, aí eu fui ler aqui o que ele falou lá, nas primeiras falas dele, esse coach aí, que o pastor não é nada, é coach, e o cara é famoso, não, o cara é famoso. Então o que acontece? Aí quando ele começou a falar, eu já vi que ele tava levando pra tendenciosidade de substituição. Aí eu vim aqui para ver o comentário que ele fez lá, vim ver o comentário aqui, porque quem conhece a cultura é a melhor pessoa para poder explicar melhor, né? Se você, um americano, chegar aqui para falar alguma coisa, ele pode falar uma palavra aqui para ele ter um sentido no inglês, para nós pode ter um sentido diferente, por causa dos verbos, algumas coisas, algumas conjunções, então tem que tomar cuidado na tradução. Então, às vezes aqui, ó, quem conhece a cultura conhece melhor, explica melhor. Beleza. E esse aqui, por último, que eu vou apresentar aqui, já falei que eu tenho mais, mas eu peguei os mais importantes aqui, ó. Judaísmo Nazareno, o caminho de Yeshua e de seus Talmidim. Isso aqui é um tratado tremendo. Quer conhecer a cultura? Quer conhecer? Tá tudo aqui também, ó. Ele explica tudo, como é que é esse negócio, as doutrinas que a gente tem dito como doutrina. Então ele trabalha aqui nesse tratado aqui, tá? O caminho de Yeshua e de seus Talmidim, ele trabalha essas questões aqui, até na questão da manifestação do Eterno, quando ele se manifesta como Deus, como Filho e como Espírito Santo. Tem nada de trindade, tá, gente? Nada de trindade, triunicidade. São as manifestações do Eterno, tá? São as manifestações, por quê? Porque esse tratado que ele faz aqui não é só para explicar como é que é o pensamento judaico nisso, mas ele traz aqui para mostrar para judeus ortodoxos que não acredita na manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele prova aqui, até usando o texto do Talmud, que o judeu ortodoxo usa, tá, como fundamento da sua fé, da sua doutrina, ele explica aqui. Então, tremendo. É que ele vai chamar de Kenumê do Mashiach, ou as manifestações do Mashiach. Que Yeshua, o Mashiach, manifestou-se como o Eterno na primeira aliança, se manifesta para salvar e está como Aruach Kodesh, o Espírito Santo. É o mesmo Deus, o errado. O próprio Yeshua falou isso, eu e o Pai somos errados, eu e o Pai somos um. Então ele explica isso aqui, tá? Então, gente, é isso. Então, como eu disse, tem outros materiais mais, então tem Bíblia, eu tenho Novo Testamento só em hebraico, eu tenho Novo Testamento em aramaico, Antigo Testamento, tradução, comentários de Rashi, né, gente? Abrindo adendo aqui sobre comentário, então quando eu mostrei aqui o comentário bíblico judaico, comentário judaico do Novo Testamento,
As pessoas têm medo, gente. Vocês estão acostumados com essa doutrina da substituição, as pessoas têm medo de procurar. Por exemplo, quando você vai estudar sobre patrística, qual que é o fundamento da patrística, gente? Católico, gente. O fundamento da patrística é o fundamento católico. A única coisa que eles vão tentar combater é tudo contra o judaísmo e algumas heresias que partiam, tá? De alguns bispos que não quiseram aderir ao clero, e aí eles fazem esses tratados, e aí vai surgir os concílios para trabalhar essas questões, mas muitos deles foi para tirar a cultura, né? Se você quer destruir um povo, destrua a cultura desse povo. É o que infelizmente a Igreja Católica Romana e os protestantes também estão fazendo, destruindo a cultura da Bíblia para destruir o povo judeu. Não é destruindo o fato de ir lá e matar o judeu igual o Hamas está fazendo, não, tá? É destruir sim no sentido de acabar com a cultura bíblica. E aí parece que a Bíblia foi dada para todo mundo, menos para os judeus. Na verdade, a Bíblia não é para o judeu, a Bíblia é para a humanidade. As leis que o Eterno deu não deu para o judeu, ele deu para a humanidade, tá? Por isso que são 70 anciãos que foram escolhidos para Moshe. O número 70 simbolizava 70 nações, tá? Tem que entender isso, não era só para judeu. Tinha muito gentil no meio dos judeus quando eles saíram do Egito, tá? São uma mescla de povo. Aí o que o povo faz, o que a teologia nossa faz? Que aquele povo que saiu era um povo pagão, foi esse que fez o povo tropeçar. O povo de Israel tropeçar. Mentira. Tudo em fundamento. Não tem fundamento escriturístico isso aí, tá? É muito pelo contrário. O Senhor falou lá em Deuteronômio que haveria uma mesma lei para o natural da terra, que é o judeu, para o estrangeiro que estiver dentro de suas portas. Uma mesma lei. Hoje já não tem mais uma mesma lei, sendo que Deus falou que era estatuto perpétuo. O que é um estatuto perpétuo? Não pode ser mudado. Então acabou. Não pode ser mudado, acabou. Aí, né? Então, complicado, né? Mas tá aí. Então trouxe pra você aí. Você que vai ver esse vídeo aqui, que eu tô fazendo a live aqui. Mas nesse momento, as pessoas estão em trabalho. Alguém pode até não estar me vendo agora, estão no trabalho ou não. Mas quando você ver este vídeo, pense direitinho, pesquisa, vá atrás do fundamento, pense, repense, leia, releia, e aí eu creio que os seus olhos serão abertos, tá? Pastor, você deixou de ser crente? Não deixei de ser crente não, gente. Meu menino até brinca comigo assim, meu pai tem hora que fica doido, tem hora que ele parece evangélico, tem hora que parece judeu, assim, me zoando, né? Porque agora tudo eu uso, tudo que eu uso, eu procuro usar o cultura, né? Então a minha esposa até mesmo, ela, porque ela fala, mas você não consegue mais pregar sem ficar falando grego, pra... Eu falei, não, agora eu aprendi a usar a língua, então eu vou usar, eu aprendi, quando você trabalha com uma ferramenta, você se torna um profissional e usa uma ferramenta, você passa a usar aquela ferramenta constantemente. Se você não usar a ferramenta, a sua atividade não vai sair boa. Então eu expliquei para ela que agora que eu conheço a cultura e a língua, eu tenho que usar a cultura e a língua para pregar. Aí sim, aí eu vou estar fazendo o quê? Trazendo um ensinamento conciso, verdadeiro. Claro que eu não sou o dono da verdade, não existe, o dono da verdade é Deus, né? O próprio Jesus, quando perguntaram para ele o que é a verdade, Jesus respondeu, porque ele é a verdade. A Torá é a verdade. A palavra é a verdade, né? Então é isso. Então a Bíblia é a verdade. É o que eu falei com a minha esposa. A Bíblia não está errada. O que errou foi a tradução. Então por isso a necessidade de você ir atrás do fundamento das escrituras na língua original e na cultura, tá? Então Deus abençoe a sua casa, a sua família e toda a sua parentela. Eu quero pedir encarecidamente, gente, encarecidamente. Não é por vaidade, por vanglória, não, porque eu fico preocupado que as pessoas não chegam às informações. E às vezes você tem a informação e não passa para frente, tá? Então que você possa compartilhar esse vídeo a hora que você vê. Ouça o vídeo, veja o vídeo, reveja. Faça um comentário positivo ou negativo, só para ajudar para que outras pessoas possam ser direcionadas o canal para ela, a informação para outras pessoas possam chegar e ter as suas conclusões. Então ajude a levar essa informação para frente, tá? Gostando ou não, tá? Se o seu comentário ele for negativo, não tem problema. Eu sou maduro o suficiente para isso. Só não faça comentário político, porque aqui eu não estou tratando de política, aqui eu estou tratando de coisas da escritura, tá, gente? Então vamos ser coerentes aí, tá?
Que o Eterno continue abençoando a sua casa, a sua família e toda a sua parentela. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, Lehitral.